Donald Trump é uma das figuras mais controversas e influentes dos últimos tempos. Você pode gostar ou não dele, mas uma coisa é inegável. Ele sabe como se impor. Ele entende que no jogo do poder, ou você controla a narrativa, ou será controlado por ela. Desde cedo, Trump aprendeu com o pai a não se curvar diante da pressão, a manter a postura firme, mesmo quando tudo ao redor parecia querer desmoronar. E talvez seja isso que esteja faltando em você hoje. Você está no controle ou tem vivido como espectador da sua própria história? Ter controle não é ser agressivo. É ser claro sobre quem você é, o que quer e até onde está disposto a ir. É impor limites com firmeza e manter a cabeça erguida, mesmo quando atacado. Trump não hesita. Ele fala, age, decide. E você? Tem hesitado demais por medo da rejeição ou por não querer incomodar? Enquanto você tenta agradar o mundo te molda como bem entende. E respeito não nasce da tentativa de ser aceito, mas da coragem de se posicionar. Não estamos falando de arrogância, mas de presença. De mostrar, com atitudes e palavras, que você tem direção, princípios e coragem. E isso começa dentro de casa, no espelho, nas pequenas decisões. Pare de pedir permissão para ser quem você nasceu para ser. Questione-se. Você está comandando ou sendo comandado pelas circunstâncias? Se quiser respeito, terá que começar a se respeitar primeiro. O mundo só reconhece líderes que se reconhecem como tal. Donald Trump nunca teve medo de ser impopular. E isso é uma lição poderosa. Em um mundo onde a maioria vive em busca de aprovação, ele decidiu ser fiel à sua visão. Você também tem esse nível de coragem? Porque impor respeito é, antes de tudo, ter coragem de sustentar suas convicções mesmo quando ninguém aplaude. É ser firme quando tudo em você quer recuar. É dizer não quando o mais fácil seria ceder. O respeito nasce nos bastidores, onde ninguém vê, quando você escolhe a verdade ao invés da conveniência. Trump enfrentou a mídia, o sistema, gigantes corporativos e políticos de carreira. E o que manteve ele de pé? O domínio sobre suas emoções. Ele entende que perder o controle é dar ao outro o poder de dominar a sua mente. E você? Quantas vezes explode por coisas pequenas? Quantas vezes se descontrola e depois se arrepende? Autocontrole não é ausência de sentimentos. É a habilidade de não ser refém deles. O respeito só existe onde há domínio emocional. E esse domínio vem da prática diária. Agora pare e pense. Onde você tem perdido o respeito? No trabalho, nas amizades, na família? O que em você tem permitido ser tratado como alguém frágil, indeciso, manipulável? Está na hora de ajustar sua postura, sua voz, sua energia. Quem tem presença não precisa gritar. Quem tem clareza não precisa se justificar. Quem tem domínio não se intimida. Essa é a base do respeito verdadeiro. O tipo que faz o mundo parar e ouvir quando você fala. Comece agora. Impor respeito não é se fazer de durão. É ser coerente. É quando suas atitudes confirmam suas palavras. Trump, goste-se ou não dele, sempre seguiu uma linha. Ele promete, ele aparece, ele age. O respeito vem quando as pessoas sabem o que esperar de você. Você é previsível na sua integridade ou muda conforme o ambiente? O verdadeiro respeito começa quando sua palavra vale mais que qualquer contrato. Quando você não precisa dizer que vai fazer, porque todos sabem que você já está fazendo. Sem desculpas, sem enrolações, apenas resultado. Outro ponto fundamental que Trump demonstrou é o poder da presença. Quando ele entra em um ambiente, tudo muda. Não por arrogância, mas por posicionamento. Ele se faz notar sem pedir atenção. Isso é algo que você também pode desenvolver. Presença vem da postura, da clareza e da energia que você transmite. Você entra em um lugar com propósito ou parece sempre estar pedindo permissão para existir. Quem entra com dúvida sai com rejeição. Quem entra com firmeza impõe respeito. Mas aqui vai o ponto crucial. Você quer respeito dos outros? Então precisa começar respeitando a si mesmo. Pare de aceitar migalhas, de tolerar desrespeito, de abrir mão da sua verdade para agradar. As pessoas percebem como você se trata e seguem o seu exemplo. Trump não abaixava a cabeça porque acreditava no seu valor. Você acredita no seu? Porque se não acreditar, ninguém mais vai. O respeito é consequência da forma como você se vê, se posiciona e age todos os dias.
Donald Trump também entendeu algo que poucos compreendem: a importância de incomodar. Quem busca ser amado por todos raramente impõe respeito. Trump não tinha medo de causar desconforto. Ele sabia que ser firme nas opiniões e convicções atrai oposição, mas também atrai respeito. E você? Está tentando ser aceito ou está disposto a ser rejeitado para manter seus valores? Pessoas que impõem respeito não se moldam para agradar. Elas se moldam para crescer e fazem o mundo se adaptar à sua presença, não o contrário. O autocontrole, outra marca forte de quem comanda, não significa ausência de emoção, mas domínio sobre ela. Trump, mesmo em meio a escândalos e polêmicas, sabia quando atacar e quando recuar. Você tem esse domínio sobre si? Ou reage impulsivamente, destruindo sua credibilidade com atitudes impensadas? Controle emocional é o verdadeiro trono do respeito. Quem não se controla é controlado. Se você quer ser visto como alguém que lidera, precisa primeiro aprender a liderar a si mesmo. E há ainda o fator coragem. Trump não fugia do confronto. Ele enfrentava de frente, com palavras afiadas, ações rápidas e disposição para bancar suas escolhas. E você? Tem coragem de tomar decisões impopulares? De colocar ordem onde todos se calam? Porque impor respeito exige ação. Não adianta só parecer forte, precisa provar na prática. A coragem de agir quando é difícil separa os que são ouvidos dos que são ignorados. E respeito não se pede, se conquista, diariamente, com postura, coragem e constância. Respeito também nasce da clareza. Donald Trump jamais deixou dúvidas sobre o que pensava. Ele era direto, às vezes até demais, mas essa transparência construiu uma identidade sólida. As pessoas podiam amar ou odiar, mas sabiam exatamente quem ele era. E você? Está sendo claro sobre quem é, no que acredita e o que quer? Ou vive escondido atrás de máscaras, com medo de não agradar? Ninguém respeita quem vive tentando ser o que os outros esperam. O respeito começa quando você para de fingir e começa a se posicionar. Impor respeito exige constância. Trump não mudava seu discurso de acordo com o vento. Ele sabia onde queria chegar e não desviava. Você tem constância no que fala, no que faz, no que entrega? Ou sua palavra muda conforme a pressão? O mundo testa nossa firmeza o tempo todo. E se você não for coerente, será descartado. A base do respeito está em manter o que você diz mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando custa caro, mesmo quando dá medo. Constância é uma arma silenciosa que conquista os espaços que a força bruta não alcança. E por fim, Trump entendeu que impor respeito é também sobre gerar resultados. Ninguém respeita quem só fala. É preciso entregar, conquistar, realizar. Você tem entregue o que promete? Seus resultados sustentam suas palavras? Porque no fim, respeito não é sobre gritar mais alto, mas sobre calar os críticos com evidências, com metas batidas, com vitórias visíveis. Quer impor respeito? Mostre que você faz acontecer. Quem entrega com consistência não precisa pedir permissão. Ele é notado, ele é seguido, ele é lembrado. Respeito também nasce da clareza. Donald Trump jamais deixou dúvidas sobre o que pensava. Ele era direto, às vezes até demais, mas essa transparência construiu uma identidade sólida. As pessoas podiam amar ou odiar, mas sabiam exatamente quem ele era. E você? Está sendo claro sobre quem é, no que acredita e o que quer? Ou vive escondido atrás de máscaras, com medo de não agradar? Ninguém respeita quem vive tentando ser o que os outros esperam. O respeito começa quando você para de fingir e começa a se posicionar. Impor respeito exige constância. Trump não mudava seu discurso de acordo com o vento. Ele sabia onde queria chegar e não desviava. Você tem constância no que fala, no que faz, no que entrega? Ou sua palavra muda conforme a pressão? O mundo testa nossa firmeza o tempo todo. E se você não for coerente, será descartado. A base do respeito está em manter o que você diz mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando custa caro. Mesmo quando dá medo. Constância é uma arma silenciosa que conquista os espaços que a força bruta não alcança. E por fim, Trump entendeu que impor respeito é também sobre gerar resultados. Ninguém respeita quem só fala. É preciso entregar, conquistar, realizar. Você tem entregue o que promete?
Seus resultados sustentam suas palavras? Porque no fim, respeito não é sobre gritar mais alto, mas sobre calar os críticos com evidências, com metas batidas, com vitórias visíveis. Quer impor respeito? Mostre que você faz acontecer. Quem entrega com consistência não precisa pedir permissão. Ele é notado, ele é seguido, ele é lembrado. Um dos maiores segredos de Trump era sua habilidade de não ceder à pressão emocional. Ele mantinha o controle mesmo sob os ataques mais intensos. Isso não significa frieza ou arrogância. Significa domínio próprio. Você consegue manter a calma quando tudo parece sair do controle? Ou explode, se irrita, recua? O respeito nasce também dessa postura. Pessoas que não se deixam abalar facilmente transmitem autoridade. Você só lidera os outros quando aprende a liderar suas próprias reações. A pergunta é: você controla o seu emocional ou é ele quem te domina? Trump sempre entendeu o peso da linguagem corporal. Sua presença, seus gestos, seu tom de voz, tudo transmitia firmeza. Ele ocupava o espaço com confiança. E você? Como está sua postura? Seu olhar? Sua voz? Você entra em um ambiente com a energia de quem comanda ou com o medo de quem se encolhe? O respeito começa no corpo antes de chegar às palavras. Treine sua presença. Olhe nos olhos. Fale com firmeza. Mantenha os ombros abertos. Quem se posiciona com segurança naturalmente atrai atenção e impõe limites sem precisar gritar. Outro ponto é a coragem para confrontar. Trump não fugia de debates. Ele dizia o que precisava ser dito, mesmo sabendo que seria criticado. Você foge do confronto por medo de desagradar, de ser cancelado, ou encara com respeito e firmeza quando algo precisa ser corrigido. Ser firme não é ser rude, é ser honesto, é apontar erros com clareza, é não permitir abusos. Imponha respeito com equilíbrio. Não precisa ferir, mas também não deve se calar. Quem tem coragem de sustentar a verdade, mesmo sozinho, se torna referência. E referências são respeitadas. Donald Trump também demonstrava um domínio estratégico da comunicação. Ele sabia exatamente como transmitir sua mensagem de forma direta, simples e impactante. Nenhuma enrolação, nenhuma dúvida. A clareza nas palavras é uma das chaves para impor respeito. Pessoas que se expressam com objetividade e segurança são ouvidas com atenção. Você tem sido claro no que quer? Ou vive se explicando, justificando e tentando agradar a todos? Quando sua comunicação é firme, você transmite direção. E quem transmite direção naturalmente assume uma posição de liderança. Trabalhe isso diariamente. Elimine o excesso de palavras. Seja assertivo. Fale com propósito. Outro ponto fundamental é o autoconceito. Trump sempre se enxergou como vencedor, mesmo quando ninguém acreditava. Ele tinha plena convicção do seu valor. Você acredita no seu? Porque se nem você respeita quem é, ninguém mais respeitará. O respeito que vem de fora começa com o que você constrói por dentro. Pare de se diminuir, de se esconder, de fingir que não se importa. Valorize sua história, suas lutas e suas conquistas. Quem se respeita impõe respeito naturalmente. Não é arrogância, é consciência. E por fim, lembre-se, respeito não é algo que se exige aos gritos. É algo que se constrói com postura, firmeza, consistência e verdade. Você quer ser respeitado? Então comece a se posicionar. Diga não quando necessário. Fale menos, observe mais. Cuide da sua presença, da sua imagem, da sua missão. Trump mostrou que quem acredita em si e age com confiança, transforma até a maior oposição em combustível. Que tal começar agora a escrever sua própria história com coragem e autoridade? Um dos segredos de Donald Trump era a sua habilidade de manter o foco absoluto nos seus objetivos. Mesmo cercado por escândalos, críticas e pressões políticas intensas, ele não se desviava do que queria construir. Isso é controle emocional na prática. Controle não é ausência de emoção, mas é não se deixar dominar por ela. Ele sabia canalizar a raiva, a frustração e o medo em decisões calculadas. E você? Tem deixado seus sentimentos te paralisar ou tem aprendido a usá-los como combustível? O respeito que ele impunha vinha também da sua capacidade de não ceder ao politicamente correto quando isso contrariava suas convicções. Ele se posicionava, sem medo de desagradar. E é isso que falta na maioria das pessoas hoje. Posicionamento claro.
Muitos vivem de opiniões alheias, medo de rejeição e necessidade de aprovação. Mas quem quer impor respeito precisa ter opinião própria, coragem para sustentar suas ideias e firmeza para arcar com as consequências. Não se trata de ser agressivo. Trata-se de ser verdadeiro, coerente e firme. Outro ponto essencial é a forma como você lida com a crítica. Trump foi criticado o tempo todo, e mesmo assim seguia em frente, porque ele entendeu que respeito não se conquista agradando a todos, mas sendo fiel a si mesmo. Você não vai agradar a todos. E tudo bem. O importante é saber quem você é, o que quer e estar disposto a pagar o preço da autenticidade. Quando você vive com essa clareza, o mundo para e ouve. Porque quem tem domínio sobre si mesmo não precisa gritar para ser notado. Basta caminhar com convicção. Donald Trump entendeu cedo que quem domina o ambiente é quem controla a narrativa. Ele não esperava ser interpretado corretamente. Ele criava interpretações. Ele não respondia à imprensa. Ele pautava a imprensa. E isso é uma lição poderosa. Quem impõe respeito não se limita a reagir. Ele dita o jogo, cria suas regras, assume o protagonismo. Essa é uma habilidade que você pode desenvolver. Em vez de viver apagando incêndios, comece a antecipar movimentos. Em vez de responder ataques, eleve a conversa e mostre que está em outro nível. O respeito também vem de resultados. Trump construiu impérios imobiliários, apresentou um dos programas de negócios mais assistidos da televisão e chegou à presidência dos Estados Unidos sem nunca ter ocupado cargo político antes. Isso não acontece por acaso. A autoridade dele vinha de uma sequência de entregas. E você? Tem gerado resultado? Tem mostrado consistência no que faz? Não importa se você está começando agora. O respeito começa no silêncio. Quando você se compromete com uma rotina de disciplina, os frutos aparecem. E ninguém questiona frutos visíveis. Outro ponto-chave está na linguagem. Trump escolhia as palavras com propósito. Por mais polêmico que fosse, ele dominava a arte de comunicar com impacto. Quem quer impor respeito precisa aprender a falar com clareza, firmeza e objetividade. Sem rodeios, sem desculpas. Gente que se expressa com confiança transmite credibilidade. E acredite, isso abre portas, define negociações e estabelece autoridade. Se você quer ser respeitado, comece controlando sua narrativa, entregando resultados reais e se comunicando com propósito. A imagem de Donald Trump andando de queixo erguido, terno impecável e olhar firme é mais do que estética. É construção, é símbolo de presença. E presença impõe respeito. Pessoas que entram em um ambiente e já são notadas entenderam o poder da linguagem corporal. Ombros alinhados, passos firmes, olhar direto. Esses detalhes comunicam muito antes que você diga qualquer palavra. E é isso que diferencia líderes de seguidores. O respeito não se pede. Ele é construído em silêncio, nos gestos, na postura e na constância da sua conduta. Trump também sabia exatamente como se posicionar diante de adversários. Ele não fugia da controvérsia. Ele a usava a seu favor. Ao ser atacado, ele rebatia com força, mas sempre com uma mensagem central clara. Isso mostra que impor respeito não é gritar mais alto, mas ter direção. Quando você tem um propósito claro e sabe onde quer chegar, sua postura muda. Você para de pedir aprovação e começa a agir com convicção. Quem está firme em seus valores e metas incomoda os fracos, mas inspira os fortes. Não há respeito sem coragem. Trump foi contra partidos, contra sistemas, contra convenções. Ganhou inimigos, sim, mas também conquistou a atenção e a confiança de milhões. Por quê? Porque ele ousou ser autêntico. A autenticidade, quando sustentada por ações, é uma força quase impossível de ser ignorada. Se você quer respeito, não tente agradar a todos. Não se molde ao que esperam de você. Tenha coragem de ser quem você é, com verdade, com firmeza e com ação. É isso que faz sua presença ser sentida antes mesmo de você falar. A imagem de Donald Trump andando de queixo erguido, terno impecável e olhar firme é mais do que estética. É construção. É símbolo de presença. E presença impõe respeito. Pessoas que entram em um ambiente e já são notadas entenderam o poder da linguagem corporal. Ombros alinhados, passos firmes, olhar direto.
Esses detalhes comunicam muito antes que você diga qualquer palavra. E é isso que diferencia líderes de seguidores. O respeito não se pede. Ele é construído em silêncio, nos gestos, na postura e na constância da sua conduta. Trump também sabia exatamente como se posicionar diante de adversários. Ele não fugia da controvérsia. Ele a usava a seu favor. Ao ser atacado, ele rebatia com força, mas sempre com uma mensagem central clara. Isso mostra que impor respeito não é gritar mais alto, mas ter direção. Quando você tem um propósito claro e sabe onde quer chegar, sua postura muda. Você para de pedir aprovação e começa a agir com convicção. Quem está firme em seus valores e metas incomoda os fracos, mas inspira os fortes. Não há respeito sem coragem. Trump foi contra partidos, contra sistemas, contra convenções. Ganhou inimigos, sim, mas também conquistou a atenção e a confiança de milhões. Por quê? Porque ele ousou ser autêntico. A autenticidade, quando sustentada por ações, é uma força quase impossível de ser ignorada. Se você quer respeito, não tente agradar a todos. Não se molde ao que esperam de você. Tenha coragem de ser quem você é, com verdade, com firmeza e com ação. É isso que faz sua presença ser sentida antes mesmo de você falar. Respeito não é um título que alguém te entrega, é uma energia que você emite. Trump sabia disso e usava cada oportunidade para reforçar sua autoridade. Desde suas aparições públicas até suas decisões mais polêmicas, tudo tinha um propósito: reforçar a imagem de alguém inabalável. E essa é uma lição direta para quem quer se posicionar com firmeza. Não adianta ser bom apenas em silêncio. O mundo precisa saber quem você é, o que você defende e por que você está onde está. Quem se esconde atrás da modéstia excessiva nunca conquista terreno firme. Impor respeito não exige arrogância, exige clareza. Trump não titubeava em suas palavras. Ele falava com convicção. Isso gera desconforto em muitos, mas gera confiança em quem procura liderança. Quando você é claro sobre seus limites, seus valores e suas metas, os outros ajustam o comportamento deles automaticamente. Ambientes profissionais, relacionamentos, negociações. Tudo muda quando você deixa claro que não aceita ser desrespeitado. O mundo trata você com o mesmo nível de firmeza que você se trata. Você não precisa ser presidente de um país para ter respeito, mas precisa ser presidente da sua vida. Cuidar da sua postura, das suas decisões e da forma como se comunica. Precisa ter coragem de se posicionar, mesmo que isso custe amizades, elogios ou aprovação. O respeito verdadeiro nasce quando as pessoas percebem que você vive o que acredita. Trump fez isso com erros e acertos, mas nunca hesitou. E essa coragem, essa autenticidade, esse controle pessoal, é o que transforma qualquer pessoa comum em alguém impossível de ignorar. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Trump enfrentou críticas, escândalos e pressões intensas, mas se manteve focado no que acreditava. Ele entendia que quem muda de opinião ao sabor do vento nunca será lembrado. Controle emocional é mais que manter a calma. É manter o foco, a direção e a firmeza mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E isso é algo que qualquer um pode desenvolver. Basta decidir que a sua paz e seus valores são inegociáveis. Respeito não vem apenas do que você conquista, mas do que você recusa. Quando você diz não a propostas incoerentes, quando se afasta de pessoas que minam sua energia, quando se posiciona com firmeza mesmo em ambientes hostis, você envia uma mensagem clara: não estou aqui para agradar, estou aqui para cumprir uma missão. E o mundo responde a isso. As pessoas podem até discordar de você, mas vão te respeitar. E mais do que isso, vão te seguir. Porque no meio da confusão, quem tem clareza vira referência. O maior legado que você pode construir não é uma fortuna, um cargo ou uma fama. É uma reputação de alguém que tem controle, presença e propósito. Alguém que não precisa gritar para ser ouvido, nem implorar para ser respeitado. Alguém que anda com a postura de quem sabe quem é. E esse é o convite para você hoje. Assuma o controle da sua mente, das suas decisões e da sua energia. Torne-se impossível de ser ignorado. E quando isso acontecer, você verá que impor respeito nunca foi sobre dominar. Sempre foi sobre ser inabalável. Um forte abraço e que Deus abençoe sua jornada. Nos vemos no próximo vídeo.